que a gente define o nosso valor? Será que o que a gente escuta sobre as pessoas que parecem com a gente interfere na forma que a gente se relaciona? E como é que a gente lida com os nossos medos? Será que dá para se blindar da opinião alheia? Aceita o chá de coragem? Elisama, quero começar agradecendo pelos seus conteúdos. Te acompanho desde os 22 anos e eles me ajudam muito. Amo seus livros, sua escrita é cura e sempre presenteio pessoas com eles. Obrigada. Sou quase uma pregadora de conversas corajosas. Muito obrigada pelo seu trabalho. Eu tenho 26 anos, sou casada com um homem da mesma idade. Estamos juntos há 7 anos e hoje vivemos uma relação deliciosa de cumplicidade, amor, sinceridade e muito tesão. Ele é autêntico, engraçado, amoroso e corajoso. Eu me sinto sortuda por tê-lo ao meu lado. Mas há uma questão que nos acompanha desde o início. Eu sempre tive muito corpo e desde nova fui sexualizada e assediada. Desde os 14 anos, me chamavam de mulata, corpuda. Já ele, negro retinto de aparência jovial, sempre teve a idade questionada. Por isso, sempre ouvimos comentários maldosos. Questionava meu caráter por estar com ele, diziam que me imaginavam como um homem mais velho e com outra aparência. Teve até assédio de um tio dele. Tudo isso nos feriu muito e, por vezes, gerou inseguranças. Ele se perguntava se era suficiente para mim. E eu me questionava se não deveria estar com um homem mais velho. Hoje, o que mais me assombra é o medo de envelhecer. Eu tenho pavor de ser trocada por alguém mais jovem. Brinco dizendo, eu sei que você vai me trocar por uma novinha quando eu tiver 50 anos, mas por dentro isso me angustia. Eu quero envelhecer sem depender de mil procedimentos, mas eu já penso em botox, eu pesquiso sobre estética, e eu até cogitei terminar para evitar uma futura decepção. Me ajuda com seu pitaco? Beijos e te adoro. Essa história, ela mexeu muito comigo e eu quero te dizer que eu compreendo, infelizmente compreendo muito o que você está falando. É a tua relação com o teu corpo e os teus medos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a nossa noção do que é belo e do que é feio, ela é construída socialmente. E entre o belo e o feio, a gente tem um monte de nuances, tá? A gente tem um monte de coisa no meio desse caminho. E a mulher, normalmente a mulher negra, principalmente a mulher negra, ela fala, né, mulher ela é mulata, chamaram ela de mulata. Essa mulher do corpão, cintura fino, quadril largo, grandona, ela é vista dentro de um estereótipo. E o homem negro, como o namorado dela, marido dela, também é visto de um estereótipo. A gente está falando de 2 corpos que são hipersexualizados na nossa cultura. E aí eu vou falar um pouco de mim, porque eu vivi isso. Não essa questão dele parecer mais jovem, nada disso, mas da corpuda, da gostosona, da que tinha dificuldade de se relacionar, da que teve o corpo objetificado porque era essa mulata. E tô aqui usando aspas, tá, gente? Porque eu odeio essa palavra. Mas eu cresci ouvindo isso. Com 11, 12 anos eu era assediada horrivelmente na rua, porque eu tinha aquele corpo de dançarina de de pagode, sabe. Eu tinha, assim, na minha infância a gente tinha o El-chan e eu tinha o corpo das dançarinas do El-chan. Cintura fininha, o quadril bem largo, com 10, 11 anos. Hoje eu olho e vejo, gente, era a Helena tem 11 anos, a Helena ouvia aquelas coisas horríveis que eu ouvia. Eu menstruei muito cedo. Então eu sempre pareci muito mais velha, sempre fui muito assediada por homens mais velhos, e sempre ouvi coisas horríveis sobre o meu corpo. Gente, assim, nossa, é muita terapia, tá? É muita terapia. Eu me lembro de um cara que eu fiquei na época da faculdade, que ele falou comigo com todas as letras, ele era um homem negro retinto,
Ele falou comigo com todas as letras que ele não tinha coragem de namorar sério comigo, porque mulher gostosa é igual a melancia, ninguém come sozinho. Ele falou isso na minha cara. A gente não continuou ficando depois disso. Mas aquilo me doeu tanto. Como tinha um estereótipo dessa mulher, que entendia o que era um estereótipo de uma mulher muito sensual, e como uma mulher que se encaixa nesse padrão é a mulher pra gozar e não pra casar. E o quanto é isso, não vamos assumir essa mulher, não vamos dar a mão pra essa mulher, não vamos namorar com essa mulher, não vamos casar com essa mulher, porque ela é gostosa, porque o que ela serve é pra outra coisa. Ela serve pra estar em um outro lugar, porque a bunda dela é muito grande, porque ela chama atenção, então ela serve pra estar em outro lugar. Não serve pra gente dar a mão e levar pra mamãe e pra papai conhecerem. A diferença com que as pessoas chegavam em mim numa festa e chegavam nas minhas amigas baixinhas, magrinhas e branquinhas era enorme, era enorme. Ninguém chegava nas minhas amigas baixinhas, magrinhas e branquinhas com gostosa, mas comigo chegavam assim. E achavam muito natural chegar assim. Achavam muito natural falar que eu era da cor do pecado. Que eu até era bonita, mas caramba, como eu era gostosa. E o quanto eu ouvia não só do meu corpo, mas do corpo de mulheres parecidas com o meu, que tinham um corpo parecido com o meu. E o quanto o gostosa parecia que era tudo sobre mim, sabe. Gente, vocês não estão entendendo quantas vezes eu falei de um autor, de um livro, e as pessoas se surpreenderam porque eu gostava de ler. Eu juro por Deus, as pessoas se surpreendiam, faziam: "Ai, você gosta de ler?" "Amo, por quê?" "Porque, nossa, com a bunda desse tamanho, por que você gosta de ler?" Assim, é esse o nível de preconceito que a gente tem na sociedade, de imagens construídas sem que você conheça alguém. E gente, eu tô aqui falando isso, mas a maioria de nós tem, de diversas formas diferentes. Diversas formas diferentes. A maioria de nós olha uma pessoa assim, sei lá, você olha pra alguém, um cara super malhado. Quantas vezes eu olhei e fiz: "Ih, deve ser babaca". Não necessariamente. Quem disse que é? É um preconceito. E aí, a gente tá falando aqui de uma relação que junta 2 corpos que carregam o peso do preconceito muito grande na nossa sociedade. A gente tá falando aqui desse casamento da mulata com o negão, que por enquanto, como ele tem cara de ser mais jovem, pode ser o neguinho. A gente tá juntando essas 2 figuras que têm um peso no próprio corpo enorme. E aí, gente, o que falam sobre quem a gente é fora da nossa relação, na vida, o que a gente aprendeu, tá dentro das nossas relações. Cara, o cara que me falou que ele não ia namorar comigo porque eu era gostosa demais e não conseguia confiar em namorar uma mulher gostosa como eu, era um homem negro retinto. Vocês entendem? Assim, é alguém que também vivia inúmeros preconceitos e não conseguia perceber o quanto ele estava reproduzindo aquilo. O quanto ele estava reproduzindo um estereótipo dessa mulata. Tem um TED da Nathalie Neri que eu gosto muito, que ela fala: "A mulata que não veio". Ela fala do peso de não ter virado essa mulata, porque ela é magrinha e o corpo nunca virou o corpo dessa mulata, e que também sofreu. E eu lembro que quando eu assisti esse TED da Nathalie, eu também eu chorei muito, porque eu pensei: "Minha mulata veio, eu virei essa mulata que disseram que eu ia virar". E eu sofri muito por conta dela. Então, assim, é isso, um corpo toda mulher sofre muito, e aí quando você bota o corpo negro, quando você bota esse corpão da gostosona, a gente tem um peso gigantesco. Mas eu não quero ficar aqui só dando nome a essa mazela social, eu quero que você consiga enxergar que tem um peso social em como a gente olha o outro e que esse peso social ele entra na nossa relação, ele vai para a relação com a gente.
Mas a gente é além do corpo, e a gente é além desse peso. E quando a gente tem um corpo que é muito sexualizado, um corpo que é muito falado, a gente precisa lembrar que a gente é muito maior que ele. E quando ela me fala dele, ela me fala do marido, ela me fala que ele é carinhoso, que ele é gentil, que ele é amoroso, que eles têm uma relação de cumplicidade. Nada disso tem a ver com o corpo, gente. Nenhum dos elogios que você me disse tem a ver com o quanto você pesa, com o teu tamanho, com o tamanho da tua cintura, do teu quadril ou com o corpo dele. Ninguém fica mais carinhosa, mais gentil. A cumplicidade não aumenta com botox, tá? Não tem nenhum tratamento estético que vai aumentar a cumplicidade, a sintonia. Não tem. Não é sobre tratamento estético. Não tem tratamento estético que vai manter acesa a chama do desejo, porque não é sobre o peso. Eu oscilei muito o meu corpo desde que eu me casei. Isaac oscilou muito o corpo dele desde que ele casou. E a gente continua tendo um desejo maravilhoso um pelo outro. A pessoa se expondo de novo, né? É impressionante. Mas enfim, não é sobre essa oscilação, é sobre sintonia, entende? E que você falou que você tem. E aí você me diz algo que você já pensou em terminar pra se livrar da frustração e da decepção. O medo de uma dor futura já tá te fazendo querer adiantar essa dor. E isso me lembra algo que a Brené Brown chama de armadura diante da vulnerabilidade. Ela diz que a gente tenta se proteger da vulnerabilidade de diversas formas. Não tem muitas formas que a gente tenta se proteger da sensação de que a gente não tem garantias na vida. Tem muitas formas que a gente tenta se proteger desse coração acelerado, dessa coisa que dá na gente quando a gente tá vulnerável. O que a gente precisa entender? Que a gente fica vulnerável, a gente tá vivendo a vulnerabilidade nos momentos difíceis da vida, mas também nos melhores momentos da vida. Quando você tá muito feliz, quando você tá vendo algo muito incrível, também é muito vulnerável, também não tem garantias. E existem muitas armaduras para vulnerabilidade. O controle é um tipo de armadura, né, você querer controlar as coisas. E tem uma em específico que é esse e-mail me lembrou, que é a gente antecipar as tragédias, pra gente se defender do tamanho dessa alegria. A alegria é tão assustadora, a vulnerabilidade é tão assustadora, que a gente começa a pensar coisas ruins que podem acontecer diante daquilo, porque tá bom demais pra ser verdade, sabe? Tá muito gostoso pra ser verdade, então assim, o que é que pode acontecer de ruim? Muitos de nós já vivemos isso, acho que todos nós já vivemos isso. Sabe aquele momento que as coisas estão dando tão certo que você tem até medo de falar? Você tem até medo de falar: "Não, tá tudo ótimo, tá tudo lindo", você tem até medo de falar porque isso vai acabar, eu não quero acabar. É tão bom, é tão bom, é tão bom que você fala assim: "Se acabar eu não posso me entregar tanto, porque se acabar eu vou ficar sem isso, e que vai ser de mim sem isso?". Você tá feliz, você tá num relacionamento que é raro, você tá num relacionamento que você diz que você tem cumplicidade, amor, entrega, tesão. 7 anos juntos, isso tá viríssimo, que delícia, que delícia. E aí parece delicioso demais, né? Tem algo de errado. Pode ser delicioso assim? Será que pode ser tão bom? Aí a gente começa a pensar: "Não pode ser tão bom, então ele vai me trocar. Tá bom agora, mas daqui a 1 ano não vai estar bom não. Daqui a 2 anos não vai estar bom não. Ele vai me trocar por uma novinha". Porque como a gente é diferente, eu sou gostosona agora, mas aí a tendência da gostosona é despencar as coisas, e ele tem cara de novo. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. É um jeito que a gente tem de se proteger, nível de vulnerabilidade que a alegria traz, sabe? É como assim, você olha alguma coisa e pensa: "Nossa, deixa eu me preparar pra perder isso. Isso é tão bom que eu tenho que me preparar pra perder isso, porque
Se eu me entregar de vez e ficar curtindo isso aqui, quando eu perder, eu vou me desesperar. Então, eu já vou me preparar para perder isso agora. Isso é você querendo fugir da vulnerabilidade. Mas essa armadura da vulnerabilidade, ela tem uma consequência muito danosa para nossa vida. É que você deixa de viver a alegria na sua plenitude. Você deixa de experimentar a alegria com todo o seu corpo. Porque você quer se proteger da vulnerabilidade que a alegria te traz, e aí você fica com tanto medo que você começa a ver algo de errado na alegria. Olha como a gente tem uma cabecinha bem dodói. Eu brinco sempre com a minha terapeuta, eu falo: "Não é dodóizinha a pessoa, né". Porque é isso, a cabecinha bem dodói. É a variadinha, variadinha. Você tá vivendo uma coisa muito boa, uma coisa muito incrível, você tá feliz e você tá com medo de estar tão feliz. E aí você começa a ficar assustada. Com tanta felicidade, você começa a pensar no que pode dar errado pra você se preparar. Pra coisa ruim, amor, não te pegar de surpresa. Vai te pegar desarmada, vai te pegar despreparada. Vai não, você tá, ó, alerta, na alegria. Amor, se tu não pode se entregar na alegria, tu vai se entregar com o quê? Quando? Quando? Como? Tá tudo bem você curtir esse relacionamento. Vocês estão com 26 anos. Você sabe Deus o que vai acontecer daqui a 24. Sabe Deus o que vai acontecer quando vocês tiverem 50. Quem diz que a gente precisa estar pensando no que vai acontecer quando tiver 50 e tá deixando de curtir o hoje, porque o que vai acontecer quando tiver 50, sabe? A gente não consegue se blindar totalmente da opinião alheia. Quando a gente junta 2 pessoas que vivem questões sociais difíceis, 2 corpos que são marcados por violências de diversas formas, a gente tem cicatrizes e marcas, que elas não desaparecem. Como é que a gente lida com elas é que faz toda a diferença. E esse relacionamento cheio de cumplicidade, cheio de amor, como vocês têm conversado sobre esse peso? Sobre o que vocês já ouviram? Assim, gente, quando eu falei que eu entendia, meu marido é mais velho do que eu. Meu marido é um cara alto, grande, e ainda assim as pessoas brincavam com ele: "Eita, que essa daí tu tem que dar umas 2 ou 3 viagens, hein? É muita areia para o teu carrinho de mão, hein? Como é que você dá conta de Elisama?". Gente, eu já ouvi isso. Eu já vi as pessoas brincando com ele na minha frente. E sem perceber que estavam sendo super racistas, sabe? Que estavam sendo violentas com a gente. E isso já pesou na nossa relação algumas vezes. Não isso necessariamente da gostosona, não isso, mas assim, de quando a carreira começou a crescer, das pessoas voltarem ainda de outro jeito pra falar: a Elisama tá famosa. E aí, tu vai fazer o quê?". Vai ter sempre alguém, sabe, projetando os próprios medos em vocês. Vai ter sempre alguém sendo violento com vocês. E aí não dá pra se blindar totalmente da opinião do outro, a opinião do outro mexe. O que pode ajudar muito é vocês conversarem sobre isso. É vocês entenderem o que é que funciona entre vocês. É vocês entenderem o quanto a sintonia de vocês é boa e é única e é especial, sabe? É vocês entenderem e falarem da mágoa, da dor, da tristeza de ouvir alguns comentários. Vocês começar a escolher como vocês vão responder, se vocês acharem que devem responder juntos, sabe? Mas lembrar que o que as pessoas estão falando não é sobre você e ele, é sobre uma história enorme de corpos como o de vocês. É sobre algo que vai muito além de você e dele. E se você tivesse com um cara mais velho, provavelmente iam falar também. No final das contas,
no amor, ele não tá socialmente destinado pra nós, sabe. Vai ter sempre algo de errado com quem tá com a gente, porque como assim você tá com ela? Como assim você tá casado com ela? Tem algo na lógica da estrutura da sociedade que quando vocês ficam juntos, alguém tá dando a mão pra ela e falando que ela é companheira, não, ela não é companheira, ela é gostosa. Tá errado, a classificação tá errada. Você tem que se encaixar no que a sociedade diz que você tem que se encaixar, entende? Não é sobre o relacionamento de vocês. E talvez seja um esforço que vocês vão precisar fazer juntos, o de lembrar que não é sobre o relacionamento de vocês. O de lembrar que mulheres como você, como eu, ouvem coisas absurdas, desde muito novas. A gente não devia ouvir do que a gente já ouviu na vida. A gente não devia achar que o nosso corpo é errado. E a gente não devia carregar esse peso dos assédios, do medo, do desrespeito, da rotulação, da objetificação, da sexualização. A gente não devia. E aí todo dia a gente vai precisar olhar pra ver quando é que esse peso tá aqui e tirar ele, sabe? E falar: "Ah, não, não vou carregar esse peso não. Tô carregando isso aqui, mas eu não quero carregar isso aqui não é meu, não é meu". Vai viver esse teu amor, gata. Vai aproveitar, vai curtir teu preto lindo aí, bem feliz, independente do que os outros falam ou pensam, independente do que os outros dizem. E se um dia você precisar fazer botox, você quiser fazer botox, precisar não, porque ninguém precisa. Mentira, eu já precisei, mas foi porque foi 2 movimentos involuntários da face. Mas assim, se você quiser fazer, deixa esse problema pra tua eu do futuro, sabe. Não deixa essa armadura da vulnerabilidade te impedir de viver o hoje não, viver o presente, de ver o que você tem não. Vive o que você tem, vive com gosto, com energia, com entrega, com tesão, tá bom? É isso, meu amor. Se você quer o meu pitaco na tua história, manda o teu e-mail, tá? Manda que quem sabe eu leio. Não posso garantir, mas vou tentar, tá certo? E manda esse episódio pra todo mundo que você conhece. Ah, mas essa pessoa não tá vivendo nenhum problema parecido. Manda pra ela prestar atenção. Quem sabe ela já fez uma piada assim com alguém e não sabia nem que era uma piada horrorosa. Manda. Ah, mas minha amiga é magrinha, pequenininha. Manda também. Serve pra todo mundo, tá bom? É isso. Beijo e até o próximo episódio.